Welcome to The Debate, nosso espaço para a exploração rigorosa de múltiplas perspectivas sobre ideias complexas. Pense na gravidade, ou na estrutura em dupla hélice do DNA. Aham, aqueles fatos absolutos, né? Exato. A gente trata esses conceitos como fatos, o alicerce inabalável da nossa realidade empírica. Mas e se a ciência rigorosa que a gente usa para, provar essas coisas for, no fundo, apenas um sistema de crenças incrivelmente bem-sucedido? Um sistema inventado por mentes biologicamente limitadas. Pois é. Hoje, a gente vai explorar uma provocação filosófica profunda, extraída dos ensaios conhecidos como pensamentos marco-aurelianos. O cerne desse material gira em torno de uma constatação inegável. Até hoje, ninguém encontrou a verdade absoluta sobre nada. Sobre absolutamente nada. E a partir dessa premissa, surge o nosso embate de hoje. Se a verdade suprema é inatingível porque somos indivíduos de percepção limitada, qual é a postura intelectual correta a adotar? Eu vou defender que, precisamente por não termos acesso à verdade absoluta, a gente deve se ancorar ainda mais ferozmente no empirismo e na probabilidade matemática. Como uma âncora, certo? Sim, é a nossa única defesa contra o relativismo total. Bom, eu abordo esse abismo epistemológico de uma maneira completamente diferente. Se a gente aceitar, como o texto faz, que a nossa mente é uma ferramenta limitada operando no escuro, a única resposta intelectualmente honesta é abraçar a subjetividade. O tal do achismo. Isso, o material propõe o que chama de filosofia do achismo, que é o reconhecimento de que a realidade é fluida, dependente das nossas percepções. Toda investigação começa e, em certa medida, termina na especulação. Eu vou argumentar que ignorar essa extrema subjetividade da nossa condição não é rigor científico, mas sim arrogância. Entendo. Mas para você entender por que eu rejeito essa elevação do achismo, a gente precisa olhar para os mecanismos de como formamos crenças válidas. O material cita uma máxima que eu considero a espinha dorsal do método empírico. Aquela sobre afirmar sem provas. Exatamente. Se você afirma sem provas, posso refutar sem provas. Essa regra existe porque a intuição humana é uma máquina de fabricar ilusões. Quando o texto sugere uma adaptação da fundação de Descartes, Trocando penso logo existo para penso logo acho? isso, penso, logo acho. Quando faz isso, ocorre uma fratura perigosa no raciocínio lógico. O físico Max Born, que também é referenciado no material, aborda essa questão de forma brilhante. Born foi um dos pais da mecânica quântica, um campo onde a certeza clássica foi destruída. Aham, ele sabia que a certeza absoluta era uma ilusão. Sabia. Mas a genialidade de Born foi mostrar que a gente não precisa da certeza absoluta se tiver a precisão das probabilidades empíricas. A probabilidade matemática não é um achismo polido, é uma infraestrutura rigorosa que nos impede de aceitar qualquer alucinação como teoria válida. A sua ênfase na probabilidade empírica é compreensível. Mas, olha, ela subestima a escala do problema que o texto apresenta. A matemática da probabilidade ainda é uma linguagem inventada pelo cérebro humano. Mas é uma linguagem universal. Inventada para tentar descrever um universo que a gente não compreende de verdade. Para ilustrar o porquê de o achismo ser uma premissa mais precisa, o texto evoca a analogia do filósofo Louis Laborian, a esfera do conhecimento. Certo, a esfera em expansão. Imagina tudo que a humanidade sabe como uma esfera em expansão. À medida que a gente aprende mais, o volume dessa esfera aumenta. Mas preste atenção na geometria básica. À medida que a esfera cresce, a superfície de contato dela com o exterior também cresce. E o exterior seria o que não sabemos? Exato, o desconhecido, a ignorância. Cada nova descoberta multiplica exponencialmente as nossas perguntas. Portanto, estatisticamente falando, a ignorância sempre vai dominar a certeza. É por isso que abraçar o achar não é abandonar a lógica, é uma adaptação de sobrevivência a essa superfície de ignorância em constante expansão.
O problema de aplicar essa geometria da ignorância de forma indiscriminada, na minha visão, é como ela afeta a gênese das nossas ideias. O texto argumenta que a ciência precisa de teoria primeiro para depois verificar sua efetividade prática. Sim, e a teoria nasce de onde? Bom, você sugere que o achismo é o gerador dessas teorias, a faísca inicial. Mas, tratar a formulação de hipóteses científicas como mero achismo é como dizer que um arquiteto, desenhando a planta de um arranha-céu, está apenas rabiscando no papel de pão, guiado por vozes na cabeça. Nossa, não. Não é isso que o texto propõe. É o que parece quando nivelamos as coisas. A intuição do cientista exige rigor estrutural desde o primeiro esboço. Não é um salto no escuro total. Sinto muito, mas eu simplesmente não compro essa asepsia criativa. O seu arquiteto, antes de calcular a carga de tensão no aço, ele tem um lampejo subjetivo, uma visão espacial que não possui nenhuma prova empírica inicial de que vai parar em pé. Mas ele tem a física consolidada para basear a intuição dele. Sim, mas a gênese do pensamento é inerentemente caótica. Pense na matéria escura. Os astrofísicos olharam para a rotação das galáxias, viram que a gravidade observável não era suficiente para mantê-las unidas, e o que eles fizeram? Eles formularam uma hipótese matemática. Eles literalmente acharam que deveria existir uma matéria invisível preenchendo o vazio, não podiam ver, tocar ou medir diretamente. Isso é um achismo formidável e sofisticado lidando com o desconhecido. Espera aí. Há uma diferença monumental entre a formulação da matéria escura e o achismo puro. Os astrofísicos não acordaram um dia e, opinaram que a matéria escura existia porque queriam acreditar nisso. Não por desejo, claro, mas por dedução. Eles foram forçados a essa hipótese por anomalias matemáticas detectadas dentro do conhecimento já validado. Eles usaram as ferramentas sólidas do volume da esfera de Laborian para projetar uma hipótese na superfície. Se aceitarmos a tese do autor de que eu sempre vou achar, corremos o risco de nivelar todas as afirmações não comprovadas. Como assim nivelar todas? A afirmação de um astrônomo sobre buracos negros e a afirmação de um astrólogo sobre como a posição de Saturno afeta o seu humor diário passam a habitar a mesma categoria epistemológica, e isso destrói o filtro da razão. Mas olha, o material em nenhum momento sugere que o astrólogo e o astrofísico têm o mesmo peso. O autor deixa claro que só oferece seus pontos de vista após pesquisar profundamente e formular argumentos coerentes. Mas ele ainda chama de achismo? Porque o achismo que ele defende não é preguiça pré-pesquisa. É a humildade pós-pesquisa. É olhar para sua pesquisa sobre a matéria escura e admitir, olha, nós temos um consenso matemático, intersubjetivo, altamente provável. Mas ainda somos primatas tateando no escuro. Nós achamos que é isso. Eu acho que usar o termo achismo para isso é perigoso. E o motivo pelo qual precisamos dessa linguagem de humildade é puramente biológico. O que você chama de prova empírica indiscutível é captado por quem? Pelos nossos sentidos falhos. Captado pela instrumentação científica que corrige os nossos sentidos. Instrumentos que nós calibramos. Cujos dados nós lemos e cujos resultados nós interpretamos com os nossos cérebros. Nós enxergamos uma fração ridícula do espectro eletromagnético. 80% do que percebemos é reconstruído visualmente pelo nosso córtex, preenchendo lacunas. Isso é neurologia básica. Concordo. É por isso que o texto traz a citação de Gary Zukav. A realidade é o que pensamos ser verdade. Zukav não está fazendo poesia mística. Ele está descrevendo um limite cognitivo. A realidade, para nós, é um construto mental. Não conseguimos sair das nossas próprias cabeças para verificar se a realidade objetiva bate com a nossa percepção. Certo. Mas aí reside a contradição fatal do próprio texto, o que eu costumo chamar de paradoxo de Zukav. Qual seria a contradição? O autor abraça a ideia de que a realidade é moldada pelas nossas crenças limitadas. Mas, simultaneamente, ele exige aplicar a regra de que, se você afirma sem provas, posso refutar sem provas. Como você pode exigir provas empíricas se você acabou de argumentar que a realidade empírica é apenas o que nossas mentes decidem acreditar? Porque a prova atua dentro do nosso sistema de crenças compartilhadas. É interno ao nosso construto. Mas isso esvazia o conceito de evidência.
Pensa na história da medicina. A estrutura do vírus da varíola existia, se replicava e matava milhões de pessoas muito antes da humanidade entender a teoria dos germes. Sem dúvida. O vírus não precisava da crença humana para ser real. A realidade física não se curvou à ignorância da época. As nossas crenças é que tiveram que se curvar à realidade física assim que desenvolvemos os microscópios. Mas é exatamente sobre atualizar as crenças. Sim, mas se aceitarmos o achismo baseado em que a realidade é o que pensamos, perdemos o próprio mecanismo de correção que nos permite descobrir o vírus. A evidência só funciona porque existe um universo objetivo lá fora que nos pune quando achamos errado. Olha, ninguém está negando a existência da matéria física objetiva lá fora. O que Zucav e o material como um todo apontam é que a sua relação com essa matéria é inteiramente mediada pela sua percepção. Mediada sim, mas não criada por ela. Quando você diz que as nossas crenças tiveram que se curvar à realidade, o que realmente aconteceu foi que o nosso modelo mental foi atualizado por um novo consenso perceptivo. Você trata a prova científica como se fosse uma revelação divina e final. Eu trato como a melhor aproximação possível. Mas olhe para a história da ciência. A prova é sempre provisória. A física clássica de Isaac Newton provou empiricamente como o universo funcionava. Era a verdade absoluta fundamentada em dados empíricos rigorosos por séculos. Até que Einstein e Max Planck provaram que, em escalas cósmicas ou subatômicas, as leis de Newton colapsam. Elas não colapsam, elas têm limites de aplicação. O achismo que o texto propõe é a antecipação dessa quebra contínua. É entender que a nossa prova de hoje é quase certamente a piada acadêmica de amanhã. A chamar o refinamento do conhecimento de piada acadêmica ignora como a probabilidade científica realmente avança. A teoria da relatividade não transformou as leis de Newton em uma piada. Ela ampliou o escopo da precisão. Mas mostrou que não eram a verdade absoluta. Exato, mas nós ainda usamos a física newtoniana para lançar foguetes à Lua. É o volume sólido dentro da esfera de Labourian operando na prática. E se descartamos a solidez desse volume empírico em favor de uma constante fluidez epistemológica, caímos exatamente no perigo que o próprio Max Born denunciou no texto. Você fala do alerta de Born sobre o relaxamento do pensamento. Exatamente isso. Born alerta que o abandono do rigor metodológico, esse relaxamento do pensamento, permite que a crença cega prospere e se torne a raiz dos males do mundo. A consequência prática de assumir o achismo como filosofia de vida, que é o que o texto propõe, de certa forma. Sim, a ideia de que a verdade não existe e tudo é perspectiva. A consequência é que você desmantela o seu sistema imunológico contra mentiras e dogmas. Se a realidade é apenas percepção, como você combate o fanatismo perigoso? Com melhores argumentos e consenso? Mas sem o peso da evidência probabilística para ancorar as discussões, o discurso público se torna uma mera disputa de força entre achismos concorrentes. Eu entendo o medo do fanatismo, com certeza, mas acho que você está diagnosticando a causa incorretamente. O fanatismo não nasce do achismo proposto no texto. Ele nasce exatamente do desejo insaciável pela verdade absoluta que você tanto preza. Como assim? A ciência busca mitigar o fanatismo. Mas o fanático é aquele que esqueceu que a sua mente é limitada e acredita que encontrou o fim da linha geométrica. É por isso que o autor cita Raul Seixas, sabe? E a preferência dele por ser uma metamorfose ambulante a ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Mas há uma diferença muito grande entre estar aberto a novas evidências e ser intelectualmente amorfo. A metamorfose ambulante romantiza a falta de raízes epistemológicas. Pelo contrário. Ele exige um esforço cognitivo brutal. A neuroplasticidade necessária para mudar de opinião de cara para o desconhecido é enorme. Ser uma metamorfose ambulante significa reconhecer a expansão exponencial da superfície da ignorância na esfera de Lamburian. Reconhecer a ignorância é fundamental, eu não nego. Cada vez que a ciência acumula mais volume, descobrimos fronteiras de mistério que nem sabíamos que existiam. Manter certezas de pebra nesse cenário é o verdadeiro relaxamento do pensamento que Max Born criticava. O dogma mascarado de ciência é perigoso porque se recusa a fluir.
O achismo, bem compreendido, é a aceitação de que o universo será para sempre mais vasto e mais estranho do que a arquitetura das nossas equações pode conter. Eu entendo a força poética dessa maleabilidade infinita. É bonito. Mas a ciência real e a sobrevivência humana dependem de fazer apostas informadas que funcionam no mundo físico. A plasticidade só é útil se houver um esqueleto estrutural para ela se moldar em volta. E esse esqueleto é evidência rigorosa. O volume consolidado da esfera. Isso. Se eu construo uma ponte, eu não quero um engenheiro que seja uma metamorfose ambulante quanto às leis da tensão do aço. Eu quero alguém ancorado no volume consolidado da esfera. É um ponto forte. Mas se você quer projetar um meio de transporte que viaje além da ponte, em um espaço cujas leis físicas ainda não mapeamos, você precisa do engenheiro achista, aquele disposto a deixar a velha opinião para trás e tatear a textura da nova realidade. O texto nos força a admitir que, em um nível macro e existencial, ainda estamos todos na fase do protótipo, tateando esse universo imenso. Nós certamente exploramos bem as entranhas mecânicas de como interpretamos a realidade a partir da leitura dos pensamentos marco-aurelianos. Para tentar sintetizar o meu argumento, embora eu concorde plenamente com a premissa de que a verdade absoluta é inatingível para os seres humanos, a conclusão de que devemos abraçar o achismo é perigosa. Porque carece de estrutura, na sua visão. Exato. O empirismo, a probabilidade matemática e a exigência inflexível por provas independentes da nossa percepção são os únicos exoesqueletos que temos contra a falibilidade do nosso cérebro. Sem eles, não diferenciamos as anomalias geniais de astrofísicos das fraudes cognitivas que historicamente causaram tantos males ao mundo. E do meu lado, a síntese aponta para a inevitabilidade da condição humana detalhada por Zhukav e Glorian. Nós somos os observadores e os intérpretes confinados na caixa de nossos próprios sentidos. Aceitar a premissa do achismo pós-pesquisa e adotar a postura adaptável da metamorfose ambulante não é abandonar o rigor, é praticar a suprema honestidade intelectual. Assumindo a nossa limitação. Exatamente. Significa não transformar o método científico em uma nova divindade infalível e entender que todas as nossas verdades atuais são apenas consensos temporários, aguardando revisão pelo infinito que nos cerca. Apesar dessa divisão sobre o mecanismo de como navegamos na realidade, emerge do nosso debate do material de origem um consenso profundo. A crença na posse de certezas inquestionáveis é o maior inimigo do intelecto humano. Sem dúvida, o reconhecimento claro e desapaixonado das nossas limitações biológicas e cognitivas não deveria nos paralisar. Como as provocações do texto deixam claro, perceber que não temos a verdade absoluta é paradoxalmente o gatilho que torna toda investigação verdadeira possível. Talvez o desenvolvimento do conhecimento não devesse ser imaginado como a construção de um arranha-céu sobre uma fundação de concreto imutável, como falamos no início. Não mesmo. Lembra muito mais a navegação de uma embarcação pequena em um oceano noturno, sabe? Sobre um nevoeiro denso e contínuo. A analogia é perfeita. Nós sabemos que nossos mapas são provisórios e que nunca veremos a forma absoluta das correntes submersas. Mas isso não significa que a gente precisa jogar a bússola empiricista no mar só porque ela não nos dá uma visão divina de todo o globo. Nós usamos a probabilidade rigorosa para avançar mais 1 metro no escuro, descartando os monstros marinhos imaginários pelo caminho. E permanecemos flexíveis nas velas, sempre prontos para ajustar a rota quando a névoa se dissipa e revela que a verdade de ontem não passa de um recife na nossa frente hoje. Um excelente desafio para que todos nós examinemos o terreno invisível sob as nossas crenças mais profundas e verifiquemos quais certezas já precisam de revisão. O material levanta questões fundamentais sobre o filtro da percepção que só começamos a decifrar neste debate. Continuem questionando o concreto metodológico sob seus pés e, claro, desconfiando do nevoeiro ao seu redor. Obrigado por nos acompanhar e por pensar de forma rigorosa conosco.